paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Aqui é o Victor Freire e antes de começarmos essa oração da noite, eu quero te pedir algo. Desacelera o coração por alguns instantes. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você tenha passado o dia tentando ser forte, tentando esconder preocupações, tentando continuar mesmo cansado por dentro. Mas agora chegou a noite, e talvez Deus tenha trazido você até essa oração, porque existe algo que o Senhor quer renovar dentro da sua alma, a sua esperança. Porque quando as lutas aumentam, uma das primeiras coisas que o inimigo tenta atacar é a fé. A pessoa começa acreditando, mas aos poucos vai ficando cansada, cansada de esperar, cansada de lutar, cansada de orar pelas mesmas coisas. Talvez exista alguém aqui ouvindo essa oração exatamente assim. Você olha para algumas áreas da sua vida e parece que tudo chegou no limite. Limite emocional, limite financeiro, limite espiritual. Mas existe algo poderoso sobre Deus. Ele continua sendo especialista em fazer milagres quando parece não existir saída. Então fica comigo até o final dessa oração, porque essa noite pode marcar um recomeço dentro da sua fé. Existe uma palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque talvez seja exatamente isso que Deus deseja colocar dentro do seu coração agora. Está escrito em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha como isso é forte. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus continua tendo planos de esperança para a nossa vida. Talvez hoje o Senhor tenha trazido você até essa oração, exatamente para lembrar isso. A história ainda não terminou. E se essa mensagem já está falando com você, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Todos os dias existe uma oração nova aqui no VF Kingdom para fortalecer sua fé e aproximar você da presença de Deus. E talvez hoje exista alguém precisando ouvir exatamente essa mensagem de esperança. Então compartilhe essa oração com alguém da sua família ou com uma pessoa que está precisando acreditar novamente. E permanece comigo até o final, porque eu acredito que Deus ainda vai tocar profundamente o seu coração nessa noite. Hoje eu quero refletir com você sobre uma mulher da Bíblia que passou por um momento extremamente difícil. A história está em 2 Reis 4. Ela era viúva, o marido havia morrido, e agora os credores queriam levar seus 2 filhos como pagamento de dívida. Olha o tamanho do desespero daquela mulher. Ela não tinha recursos, não tinha saída, não tinha solução humana. E quando o profeta Eliseu perguntou o que ela tinha dentro de casa, ela respondeu: Eu não tenho nada. Só que depois ela lembrou de algo pequeno, um pouco de azeite. E sabe o que isso nos ensina? Muitas vezes achamos que Deus só pode agir quando temos muito. Mas Deus consegue fazer milagres até através daquilo que parece pequeno. Aquela mulher tinha pouco, mas ela decidiu obedecer. Eliseu mandou ela pegar várias vasilhas emprestadas, e quando ela derramava o azeite não parava. O pouco começou a multiplicar, e aquela noite, que parecia ser de desespero, acabou se transformando em testemunho. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não tenho mais forças, eu não tenho recursos, eu não tenho saída. Mas Deus ainda consegue multiplicar aquilo que parece insuficiente. Uma das coisas mais difíceis da vida é continuar acreditando quando tudo parece contrário. Porque é fácil ter fé quando tudo está dando certo.
O difícil é continuar confiando quando o cenário parece impossível. Talvez essa mulher tenha sentido exatamente isso. Imagina a pressão emocional daquela situação. Ela estava vendo seus filhos correndo risco, as dívidas aumentando, o medo tomando conta. Só que mesmo em meio ao desespero, ela decidiu obedecer à direção de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Milagres normalmente começam onde a lógica humana termina, porque Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não fazem sentido para nós. Talvez alguém olhasse para aquela pequena quantidade de azeite e dissesse: isso nunca será suficiente. Mas quando Deus toca, o pouco se torna suficiente. E talvez hoje Deus queira lembrar você de algo. Não despreze aquilo que ainda não existe na sua vida, porque às vezes a pessoa olha apenas para aquilo que perdeu. Perdeu oportunidades, perdeu forças, perdeu esperança, mas Deus continua vendo aquilo que ainda ficou. Ainda existe fé dentro de você, ainda existe vida dentro de você, ainda existe propósito dentro de você. E enquanto existir fé, Deus ainda pode agir. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, ou talvez o milagre que você precisa seja emocional. Tem pessoas que estão cansadas por dentro, cansadas de sofrer em silêncio, cansadas de lutar contra pensamentos negativos. E aos poucos a esperança vai enfraquecendo. Só que existe algo muito poderoso. Deus nunca perdeu o controle da sua história. Mesmo quando você não entende os processos, Deus continua trabalhando. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram momentos impossíveis. Abraão esperou anos por uma promessa. Ana chorou durante muito tempo antes de viver o milagre do filho. Bartimeu continuou gritando, mesmo quando tentaram calar ele. E a mulher do fluxo de sangue continuou acreditando, mesmo depois de anos sofrendo. Olha como a fé dessas pessoas foi provada. Porque fé não é acreditar apenas quando tudo está bem. Fé é continuar confiando, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar a resposta. E talvez hoje Deus esteja fortalecendo exatamente isso dentro de você, porque o inimigo tenta convencer as pessoas de que acabou. Não vai mudar, não existe saída, não adianta mais. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos impossíveis. Talvez você esteja olhando para a sua casa e vendo problemas. Talvez esteja preocupado com o futuro. Talvez estão noites em que você até tenta dormir, mas a mente continua acelerada. Só que hoje Deus quer trazer descanso para o seu coração, porque o milagre começa primeiro dentro da alma. Antes de Deus mudar algumas situações externas, Ele fortalece nossa fé. E sabe o que é lindo nessa história da viúva? O azeite só parou quando não existiam mais vasilhas. Isso mostra que Deus queria derramar mais do que ela imaginava. Talvez você esteja pedindo algo pequeno, enquanto Deus está preparando algo maior. Mas você precisa continuar acreditando, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo em noites difíceis, porque pessoas de fé não são aquelas que nunca sentem medo, são aquelas que continuam confiando apesar do medo. Eu sinto no meu coração que Deus trouxe essa oração até você hoje para renovar sua esperança. O Senhor ainda está cuidando da sua vida. Ainda existem promessas de pé. Ainda existem milagres que Deus pode fazer. Então, não deixe que o desânimo apague a sua fé, porque aquilo que hoje parece impossível para você, continua sendo possível para Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero orar por você. Então, se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e entregue seu coração diante da presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado nossas vidas. Pai, existem pessoas aqui que chegaram cansadas emocionalmente. Pessoas que estão lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra o desânimo. Pessoas que já choraram escondidas. Pessoas que estão perdendo a esperança aos poucos. Mas hoje, nós te pedimos, renova a fé dessa pessoa, Senhor. Assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, multiplica também a esperança dentro desse coração. Onde existe desespero, traz paz. Onde existe medo, traz confiança. Onde existe cansaço, traz renovação. Pai, visita essa casa agora. Abençoa essa família. Abre portas onde parece impossível existir saída. Traz provisão financeira. Traz cura emocional. Traz direção para quem está perdido. E que essa pessoa consiga dormir hoje sentindo algo que talvez fazia tempo que não sentia. Esperança. Nós declaramos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, nós continuaremos confiando no Teu poder, porque o Senhor continua fazendo milagres. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários. Deus ainda faz milagres. Se você tiver um pedido de oração, deixa aqui também. Eu estarei orando pela sua vida e pela sua família. Se você quiser continuar recebendo orações todos os dias, entra no grupo que está na descrição do canal. Que Deus abençoe sua noite, sua casa e fortaleça a sua fé.